turma! Bom, hoje nós vamos ver, então, a unidade 11, né, lá do material de vocês. Peço desculpas se eu precisar parar em alguns momentos, porque eu estou com um pouco de rinite, então talvez eu precise parar em alguns momentos a aula, tá? Mas vamos lá. Hoje nós vamos ver a unidade 11. Nas aulas passadas nós vimos, né? Nas 2 horas anteriores, nós vimos as unidades 9 e a unidade 10. Agora nós vamos ver, né, a unidade 11, que ela aborda aí a concordância verbal e a concordância nominal. Nós vamos ver cada uma delas, como a gente pode aplicar essa concordância e como ela acontece aí na gramática, ok? Para que a gente entenda a concordância, também é preciso que vocês revisem um pouco em relação às matérias de sujeito, predicado, as matérias de verbo, transitividade verbal, para que vocês consigam entender, tá? Então, se você tem um pouco de dificuldade em relação às matérias de sujeito e predicado e verbos, né, transitividade verbal, indico que vocês vejam um pouco em relação a isso, façam algumas atividades antes, para depois ver em relação à concordância verbal e nominal, tá? Para que não fique nenhuma dúvida aí, para que a gente possa continuar a matéria. Vamos lá, então. Na unidade 11, nós começamos com uma descrição aí básica do que seria uma concordância, tá? Então, a concordância é o princípio sintático pelo qual as palavras dependentes se harmonizam. Então, na concordância, a gente normalmente aí vai estudar como que essas palavras podem ser harmonizadas, né? Então, como o texto pode ficar harmônico. Então, quando um texto possui falta de concordância quando não tem essa harmonia, né? Ou pode ser, então, essa falta de harmonia em relação aos nomes, né? Então, essa concordância nominal, ou pode ser essa falta de concordância em relação aí à concordância verbal. E aí a gente vai ver cada uma delas. Então, nós começamos a unidade 11 com essa pequena descrição aí do que seria uma concordância e como ela acontece, tá? Então, vamos lá. A primeira, né, que nós vamos estudar é a concordância nominal. Como o próprio nome já diz, sempre quando a gente vai ver alguma matéria, a gente pode prestar atenção, primeiramente, no que é a matéria, o nome dessa matéria, né? Então, a gente já sabe o que é concordância, que é essa harmonização. Se concordância é essa harmonização aí das palavras, né? Nominal já vem de nome, então a gente já tem que ter alguns conceitos básicos aí em relação às palavras que provavelmente aí indicam um nome, né? Como substantivo, adjetivo, que dá uma característica ao nome. Então, a gente tem que ter também esses outros conceitos básicos aí já bem fixados na cabeça. Então, na concordância nominal, nós vamos ter a concordância, então, os adjetivos, então, os pronomes, os artigos e numerais vão concordar em gênero e número com os substantivos determinados. Então, olha lá, para revisar, então, essas são algumas das classes gramaticais que nós estudamos em unidades anteriores. Então, os adjetivos, que são aquelas palavrinhas que dão característica, né, ao substantivo. Os pronomes, que são aqueles que nós temos para... a gente tem os pronomes pessoais, por exemplo, meu, eu, tu. A gente tem os pronomes possessivos, meu, minha, né? E nós temos os artigos, que normalmente estão lá juntinho com o substantivo. Então, o, a, os, as, umas. Então, esses são os nossos artigos. E os numerais que indicam números. Então, toda vez que vocês veem uma descrição aí sobre algo, a gente já vai relembrando aí em relação ao que a gente já viu. Então,
adjetivo, pronome e artigo e numerais, eles vão concordar em gênero, então a gente já viu sobre isso também, então gênero no feminino ou no masculino, e também em número, então no singular ou no plural, né? Com os substantivos, então os nomes que se dão aí as coisas. Então a gente tem o substantivo próprio e o substantivo comum, tá? Então, com substantivos determinados. A esse tipo de acomodação chamamos de concordância nominal. Então, para que a gente tenha concordância nominal, a gente precisa estudar aí, a gente precisa que todas essas classes gramaticais estejam em harmonia. Então, a gente precisa que os adjetivos estejam em harmonia com os substantivos, assim como os artigos precisam estar em harmonia com o substantivo. Então, aqui, na concordância nominal, a classe gramatical aí mais importante vai ser o substantivo, porque é ele que dá nome, como o próprio o nome da matéria aí já diz, né? Concordância nominal. Então, o substantivo aí vai ser essa parte mais importante, né, dessa, em relação a essa harmonia que precisa ter no texto, tá? Então, todas essas outras classes gramaticais, adjetivos, pronomes, artigos e numerais, elas vão precisar necessariamente estarem concordando com o substantivo, tá? Então, vamos ver algumas regras aí também. A regra geral, então, para que essa concordância nominal aconteça, para que essa harmonia desses nomes aconteçam, né? É que o adjetivo e as palavras adjetivas, então as palavras que dão características ao substantivo, concordam em gênero e número com o substantivo. Então, a característica ela precisa concordar em gênero, então feminino e masculino aí, né, das palavras, e número, então singular e plural, e em relação ao substantivo. Então, quando a gente dá característica a um substantivo, ele precisa estar concordando aí com esse substantivo. É o substantivo que vai mandar aí nessa frase. O pronome, né? Então, como a gente tem os pronomes pessoais, né? Eu, ela, eles. Então, a gente tem os pronomes pessoais. Então, os substantivos pronomes pessoais vão tá ali como mandando na concordância nominal, tá? Aqui se referem, então. Então, na concordância nominal, a gente já sabe que essa regra geral é que o adjetivo ele precisa estar concordando aí com o substantivo. Olha lá. Eu coloquei um exemplo que é para a gente ter uma ideia aí da concordância nominal. Então, a gente tem aí, o professor é dedicado. A gente tem o substantivo comum, que é professor, ele está no gênero masculino, então a palavra está no gênero masculino, porque é professor, e nós também temos aí. Só um minuto, gente. E nós temos aí também que esse substantivo já volta a câmera. A câmera também está com um pouco de problema. Que esse substantivo aí, ele vai, ele está como um substantivo singular aí, né? Ele está em número singular, ele não está no plural. Ele não está no plural, tá? Tô tendo um problema aqui com a câmera. Eu acho que já volto. Continuando. Em casos especiais, o adjetivo, na função de adjunto adnominal, lembrando que é adjunto adnominal. Eu até coloquei aqui uma especificação aqui embaixo para que a gente consiga perceber aí, para relembrar também o que é um adjunto adnominal. Um adjunto adnominal é aquele termo que fica acessório da oração, que ele vai qualificar ou especificar um nome. Então, por exemplo, a gente tem o
o substantivo menino. Nós podemos ter como adjunta de nominal, por exemplo, o artigo o. Ele é um adjunto adnominal dentro ele é artigo dentro das classes gramaticais, né? E dentro da sintaxe, desculpa, dentro da sintaxe ele vai ser um adjunto adnominal, tá? Lembrando que a gente tem lá a sintaxe e a gente tem as classes gramaticais que nós já estudamos. Então, o adjunto adnominal vai fazer esse papel aí de qualificar ou especificar um nome que geralmente é esse substantivo, tá? Gente, a câmera não está voltando, mas acredito que dê para entender somente comigo falando, tá? Parou de funcionar. Enfim, então, para relembrar, em casos especiais, o adjetivo na função, então esse adjetivo, como na função aí de adjunto de nominal, de dois ou mais substantivos, admite várias possibilidades, e a gente vai ver algumas possibilidades aí, essas possibilidades que a gente que ele admite, tá? Então, uma das que ele admite, substantivos do mesmo gênero. O adjetivo fica no singular ou vai para o plural. Então, toda vez que nós temos substantivos que estão no mesmo gênero, então, feminino, masculino, o adjetivo, com essa função de adjunto adnominal, ele fica no singular ou ele vai para o plural. Então, ele pode ficar em um desses dois. Olha o exemplo. Respondeu com calma e paciência admirável. Veja que a gente tem como substantivo calma e paciência, né? Então, nós temos aí dois substantivos. Esses dois substantivos, eles estão no mesmo gênero. Então, os dois substantivos, calma e paciência, continuam no mesmo gênero, tá? Tá no gênero feminino aí, essas palavras. E o adjetivo, veja que ele ficou no singular. Ele não vai acompanhar aqui ficando no plural, por exemplo, né? Então, aqui, quando a gente tem substantivos do mesmo gênero, o nosso adjetivo acaba ficando aí no singular, tá? Então, aí o nosso adjetivo no singular é admirável, ok? Substantivos de gêneros diferentes. Olha lá, o adjetivo concorda com o núcleo mais próximo ou vai para o masculino plural. Olha lá. Então, os substantivos de gêneros diferentes, então, vamos supor que um substantivo está no feminino e outro está no masculino. Quando isso acontece, o adjetivo ele vai concordar com o núcleo mais próximo. Então, com aquela palavrinha mais próxima dele, né? Com aquele substantivo que está mais próximo dele, que está lá juntinho com ele. Veja um exemplo. Buscamos a proteção e o amor divino. Nós temos como dois substantivos proteção, a proteção. Olha lá o nosso artigo determinando o substantivo, então a gente sabe que ele é um substantivo feminino, porque a gente tem o artigo A que está determinando aí o substantivo, então a gente já consegue perceber que o substantivo é feminino. E o amor, no caso, a palavra amor é um substantivo masculino, né? Porque nós temos o artigo o determinando o substantivo, aí a gente consegue perceber aí que esse substantivo é masculino. Então, nós temos dois substantivos com gêneros diferentes, sendo um feminino e outro masculino, tá? E o núcleo mais próximo, então o substantivo que está mais próximo, né? A gente fala núcleo porque é a parte aí do, do sujeito aí, né? O núcleo desse sujeito. Então, a palavrinha, o substantivo que está mais próximo aí é amor. Como aqui a gente tem um substantivo que é masculino, o nosso adjetivo ele vai concordar com esse que está mais pertinho dele. Então, ele concordou aí com amor, então ele ficou divino.
caso, vamos supor que nessa frase as palavras estejam trocadas. Então, vamos supor que, ao contrário disso, esteja buscamos o amor e a proteção, ficaria daí como adjetivo aí feminino. Então, ele ficaria buscamos o amor e a proteção divina. Então, ela ia concordar com essa palavrinha que está mais perto, tá? Então, quando a gente tem quando a gente tem substantivos de gêneros diferentes, a gente vai concordar aí com a palavrinha que está mais perto. Quando nós temos substantivos do mesmo gênero, a gente vai colocar aí, é claro, vai concordar aí com o gênero, né, que está nos dois, mas ele vai ficar no singular aí, ou no plural. Pode ser um dos dois, tá? Próximo. Adjetivo anteposto a dois ou mais substantivos. O que é anteposto? Olha lá. Quando a gente tem o adjetivo antes, né? Então, anteposto a dois ou mais substantivos, a gente vai fazer essa concordância com o núcleo mais próximo. Tá vendo que a gente sempre faz com o núcleo mais próximo? Na anterior, a gente fez também com o núcleo mais próximo. Aqui a gente também fez com o núcleo mais próximo. Conhecemos belíssimos parques e alamedas. Vamos lá, então. A gente tem o núcleo parques, que a gente sabe que é um substantivo masculino, né? Então, ele concordou aí. Os belíssimos, né? O adjetivo belíssimos concordou com parques, porque é o núcleo que está mais próximo. E ele não concordou com Alamedas. Alamedas está no feminino, porque ele é o núcleo mais longe dele, né? Vamos supor que essa frase esteja com essas palavrinhas trocadas, para a gente poder também ter essa visão. Olha lá. Conhecemos belíssimas alamedas e parques, porque caso essas duas palavrinhas trocassem de posição, esse adjetivo teria que ficar no feminino também. Vamos para o próximo. Se o adjetivo fizer menção, então, a nomes de pessoas, então vamos supor que nós temos substantivos próprios aí, que são nomes de pessoas, tá? Ele deve ir para o plural. Então, veja, a gente tem um exemplo aí que a gente pode analisar. Lemos os aclamados clássicos de Machado de Assis e José de Alencar. O Rzinho ali ficou sem estar no azul, mas era para estar no azul, tá? Não é uma marcação. Então, olha lá, as duas palavras aqui são nomes, são substantivos, né? Nomes de pessoas, substantivos próprios. Então, o nosso adjetivo ele vai concordar ali, né? Ele está concordando com os nomes. Então, ele vai concordar com ele, sendo assim, ficou também no masculino, tá? Próximo. Vários adjetivos referindo-se a um único substantivo são possíveis as seguintes concordâncias. Então, quando a gente tem vários adjetivos referindo-se a um único substantivo, então a gente tem mais de um adjetivo com um substantivo só, a gente tem as possíveis concordâncias que podem ser feitas. Coloca-se no plural o substantivo e omite-se o artigo antes dos adjetivos. Lembrando que a gente tem como artigos o, a, os, as, um,
umas, né? Então, a gente tem esses artigos aí que vão determinar o nosso substantivo. Olha lá, então coloca-se o plural, no plural, o substantivo. Então, o nosso substantivo vai ficar no plural e a gente vai tirar, a gente vai omitir o artigo antes dos adjetivos. Então, os artigos não vão aparecer antes dos adjetivos aí. Olha lá. Estudamos os predicados verbal, nominal e verbo nominal. Tá vendo que o nosso substantivo ele foi para o plural, ele está no plural. Olha o Szinho ali no final. Mas os nossos adjetivos, eles não possuem artigos que estão determinando eles, né? Tá vendo o que a gente tem? Eles entre vírgulas e nenhum artigo está determinando eles. O ezinho aqui não é um artigo, né? A gente sabe que ele é uma conjunção aditiva. Então, quando a gente tem aí esse substantivo no plural, a gente vai omitir esses adjetivos. Nós temos outro caso aí também, que é mantém-se o substantivo no singular. Então, a gente vai manter ele no singular e usa-se o artigo a partir do penúltimo adjetivo. Então, olha lá. Para que essa concordância nominal fique correta, nesse caso, quando a gente não usa os artigos, o nosso substantivo vai precisar ficar no plural. Então, olha lá, estudamos os predicados verbal, nominal e verbo nominal. Nesse caso, quando o nosso substantivo não está no plural, ficou ali substantivo no plural, mas ele está no singular. Escrevi errado. Vou consertar já. Olha lá, então a gente tem o substantivo no singular, então ele vai ficar no singular mesmo. Mas nesse caso, quando o nosso substantivo está no singular, a gente pode utilizar os artigos, tá? Mas a gente só vai utilizar a partir do penúltimo adjetivo, tá? Então, aqui a gente tem o último, o penúltimo, né? E o antepenúltimo. Então, a gente começa a utilizar a partir do penúltimo. Então, ficaria: estudamos o predicado verbal, o nominal e o verbo nominal. Tá vendo como modifica, né? Aqui a gente não vai mais omitir o artigo. Aqui a gente precisa desse artigo para que essa concordância aconteça, tá? Próximo. Próxima regrinha aí, né? O adjetivo, na função de predicativo do objeto, a gente viu o predicativo do objeto, eu acho que na unidade 8, na unidade 9, algo assim, ainda não faz muito tempo. Não me lembro ao certo qual foi a unidade, posso estar enganada, mas lembrando o predicativo do objeto, vai ser uma característica aí que a gente vai dar ao objeto. A gente tem predicativo do objeto e predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito dá uma característica ao sujeito. Predicativo do objeto dá uma característica ao objeto. Então, a gente tem aí também um verbo transitivo, né? Para ter um objeto, a gente precisa do verbo transitivo. Então, a gente tem o predicado do objeto composto, que concorda aí com o gênero dominante dos núcleos do objeto. Então, vamos lá. Esse adjetivo, a gente tem aí os adjetivos.
Eu coloquei ao contrário aqui, gente. Mas a gente tem aqui. Coloquei ao contrário? Acho que eu coloquei ao contrário. As setinhas. Olha lá. Então, o adjetivo na função de predicativo do objeto composto concorda com o gênero dominante dos núcleos do objeto. Esses são os núcleos do objeto, tá, gente? Olha lá, esses são os núcleos do objeto. Isso é adjetivo. Então, coloquei a setinha errada. Olha lá. Aqui a gente tem o nosso objeto, então os nossos núcleos do objeto. E esse adjetivo ele vai concordar com esses núcleos do objeto, porque ele está fazendo o papel de predicativo do objeto, ele está dando uma característica aos objetos. Vamos analisar juntos, então, a frase. O empresário teve o cofre e as gavetas arrombados. Quando a gente olha uma oração, a gente olha primeiro o verbo, procura primeiro o verbo. Teve é o nosso verbo, certo? Então, teve é o nosso verbo, o empresário teve. Teve o quê? Então, é um verbo transitivo, certo? Um minuto. Voltei. Então, a gente tem aí o verbo teve, tá? E ele é um verbo transitivo, certo? Porque quando a gente diz o empresário teve, a gente pensa teve o quê? Então ele precisa dessa transição. Então o empresário teve, a gente precisa dessa transição, então a gente precisa de um objeto, tá? Então olha os nossos objetos aí, o cofre e as gavetas. E olha o que a gente tem logo depois, um adjetivo para os objetos. Então, quando a gente tem o adjetivo para os objetos, deixa eu colocar grande aqui. Esses são os nossos objetos, né? O cofre e as gavetas, eles estão aí completando o sentido do verbo, né? Esse verbo ele precisa de um objeto, uma transição aí para que o sentido da frase fique completa. E a gente tem aí como adjetivo desses objetos a palavra arrombados. Então, esse é o nosso adjetivo. Então, quando o adjetivo está na função de predicar, de predicativo do objeto, então dando uma característica ao objeto, ele precisa concordar com os objetos para que fique na concordância nominal. Mais uma regrinha aí. As palavras mesmo, próprio, obrigado, kit, só, anexo, junto, leso, meio, bastante e particípios verbais concordam com o termo a que se refere. Então, todas essas palavras, elas vão concordar com aquele termo que elas vão se referir. Por exemplo, use suas próprias palavras. A palavra próprias, que está dentro dessas palavras que forem indicadas, olha aqui, próprio, ela está se relacionando, ela está se referindo, desculpa, ela está se referindo à palavra, às palavras, a palavra palavras. Ficou esquisito nessa frase, mas acho que deu para entender. Então, use suas próprias palavras. Olha como ele está concordando em gênero, porque essa aqui uma palavra no gênero feminino, ela tá no plural, e a palavrinha aqui, ó, próprias, tá ali fazendo, tá se referindo a ela. Então, ela tá concordando, ela tá de forma correta. Eu não posso falar, use suas próprias palavras. Vai ficar estranho, né? Então, a gente precisa concordar aí. Todas essas palavrinhas, elas sempre vão concordar com a palavra a que se refere. Então, é interessante também dar uma decorada nessas palavras.
Continuando. Olha lá, coloquei também outro exemplo de uma daquelas palavrinhas que a gente viu. Tá vendo? Ó? Mesmo, próprio, obrigado. Olha como vai ficar. Muito obrigado, respondeu-me o vendedor. A setinha ficou pequenininha aqui, mas a palavra obrigado está referindo ao vendedor. E a gente sabe que quando nós temos uma pessoa, né, uma pessoa do gênero masculino falando, fazendo esse agradecimento, deve concordar com o gênero da pessoa. Então, se é vendedor ali, né, no caso, a gente tem o gênero masculino, então a palavra que está se referindo está no gênero masculino e está no singular, então nós também devemos colocar aí essa palavrinha no gênero masculino e também no singular. Então, muito obrigado, respondeu-me o vendedor. Olha outra palavrinha que também tem lá na lista, né? Ó, juntos, cadê os juntos? Aqui. Olha lá a palavrinha junto, como vai ficar. Pai e filho estudam juntos. Vejam que a gente tem aqui dois substantivos. Então, a gente tem um sujeito composto, né? A gente tem um sujeito composto, porque ele tem dois núcleos. Ele está se referindo, a palavra junto, está se referindo a esses dois substantivos. A gente tem mais de um substantivo. Então, ele vai concordar com essas palavras. Então, a gente não pode falar pai e filho estuda junto, porque não concorda, né? Não tem essa concordância, essa harmonia nominal aí. Porque se a gente tem dois substantivos, a gente também tem que concordar essa palavrinha aí com esses substantivos. As palavras meio e bastante, isso aqui é o que as pessoas mais erram, né? Utilizar principalmente o meio aí. As pessoas erram bastante, então tem que tomar cuidado, bastante cuidado em relação a essa regrinha aí. É interessante estudar bastante isso aí também, porque pode ser uma boa questão aí para a prova. As palavras meio e bastante, quando usadas como advérbios, então, quando elas estão sendo usadas como advérbios, elas vão permanecer invariáveis. A gente também já viu a matéria de verbos, já sabe o que é, né? Então, olha lá. A gente pode falar, elas não vão variar, então elas não vão se modificar quando ela está fazendo papel de advérbio. Advérbio a gente sabe que ele sempre vai estar junto com o verbo, né? Então ele vai fazer ali um. Ele sempre vai estar do ladinho do verbo completando a ideia do verbo. Olha lá. Modificando o verbo. Então, olha lá, ela é meio chata. Aqui a palavra meio não variou, mas aqui ela variou. Então, dessa forma, está errado. A gente não pode concordar. Quando essa palavra está com advérbio, a gente não pode concordar com o termo seguinte. Então, a gente não pode falar que ela é meia chata, né? Porque como essa palavra está fazendo função de advérbio, vai ficar esquisito, né? Não vai ficar harmônico, né? Então, olha aí. Ela é meio chata, é o correto, porque a gente não precisa variar essa palavra, ela é invariável. Meia, no caso, seria meia de pôr no pé, né? Então a gente usa meia para pôr no pé. Então, como é um advérbio, ele não vai variar, tá? Dois ou mais numerais precedidos de artigo podem ser acompanhados de um substantivo no singular ou no plural. Então, vamos ver o exemplo. Então, os dois ou mais numerais a gente já viu também, né? Que tá lá nas classes gramaticais, a gente estudou, então a gente tem primeiro, primeira, um, dois, então são numerais, né?
Então, dois ou mais numerais, eles precedidos aí de artigo, podem ser acompanhados de um substantivo no singular ou no plural. No plural. Então, independente está no singular ou no plural. Cantaremos a primeira e a segunda música. Então, olha aí que o nosso substantivo música, ele está no singular, ele não está no plural. Mas a gente pode falar cantaremos a primeira e a segunda músicas, porque também a gente tem o numeral aí, e a gente pode fazer essa concordância no singular ou no plural. Se apenas o primeiro for precedido de artigo, olha lá, então se apenas o primeiro numeral for precedido de artigo, o substantivo deverá, então, um dever, olha aqui, um dever deve ir para o plural. Cantaremos a primeira, olha o nosso artigo aqui, né? A gente tem o artigo A. E segunda, músicas. Então, como a gente tem um artigo aqui, ele deve ir para o plural. Próximo, então. Nesse caso, o adjetivo, outra regrinha aí, né? O adjetivo possível em expressões superlativas, então, o mais possível, então a palavrinha, o mais possível, o menos possível, o melhor possível, o pior possível, etc. Então, nesse grau superlativo, ele vai concordar em número com o artigo. Olha lá o artigo, a gente viu ali anteriormente. Outros casos que o nosso artigo aparece. Então, quando a gente tem aí o adjetivo possível, nesse grau, nessas expressões superlativas, esses artigos vão concordar com ele. Olha lá, acharam-se anomalias as mais graves possíveis. Olha como o nosso artigo, ele está aí concordando com o nosso adjetivo aí mais graves, tá vendo? As duas palavrinhas estão no plural, estão no gênero feminino, assim como o nosso artigo está no plural e no gênero feminino. Adjetivo empregado em referência a um sujeito de sentido genérico, sem determinante, permanece invariável. Então, quando a gente tem um adjetivo que faz referência a um sujeito de sentido genérico, então não tem um determinante, não é algo exato ali, né? Ele vai permanecer invariável, porque a gente não tem um determinante em relação a esse sujeito. Então é por isso que ele continua aí e permanece invariável. Então é necessário consciência. Tá vendo que ele não variou? A palavra consciência não variou. Havendo determinante, a concordância ocorre regularmente. A gente tem um determinante que é o artigo. Lembra que o artigo sempre vai fazer esse papel de determinar? Ele sempre vai determinar o gênero. Olha lá, ele está determinando. As palavras alerta, menos, alerta, menos, pseudo e monstro são invariáveis. Então, todas essas palavras elas não vão se modificar. Toda vez que a gente vê invariável, a palavra invariável, é que ela não vai variar nem em gênero, nem em número, né? Então, ela não vai se modificar. Na batalha, os soldados devem ficar alerta. Olha lá, a palavra não variou. Porque a gente tem a palavra aí alerta e ela não vai variar, ela não vai se modificar, ela vai continuar.
Tá vendo que a gente tem os soldados, a gente tem um substantivo masculino no plural, e mesmo assim, a palavrinha alerta, ela continua no feminino e no singular. Ela não se modificou, ela não variou, e ela continua invariável, né? Então, olha como ela continuou aí a palavrinha, apesar da gente ter aí um substantivo e o artigo determinando o substantivo no plural e também no gênero masculino. Acabamos a concordância nominal. Agora nós passamos para a concordância verbal. Gente, continuo tentando ligar a câmera, mas infelizmente não estou conseguindo, tá? Peço desculpa novamente por essas pausas, né? E também por não conseguir ligar a câmera, mas acredito que esteja dando para entender, apesar de não estarem me vendo. Então, a gente já terminou aí a concordância nominal, nós vamos continuar com a concordância verbal, tá? Que também está lá na unidade 11, tá? Então, a gente continua na unidade 11, nessa aula, mas agora com a concordância verbal. Quando nós vemos lá na unidade 11, logo no começo, a gente tem uma descrição também da concordância verbal. Então, o verbo concordará com o seu sujeito em número e pessoa. Vejam que aqui o que é mais importante, vamos dizer assim, é o verbo, tá? Em comparação com a concordância nominal, o que a gente tinha de muito importante ali era o substantivo, né? As palavrinhas, né? O artigo, o numeral, tinha que estar em concordância com o substantivo. Aqui a gente tem como o principal aí o nosso verbo, tá? Então, olha lá, então o verbo ele vai concordar com o seu sujeito em número e pessoa. Então, aqui na concordância verbal, a gente tem que ter bem claro as matérias aí de sujeito predicado para conseguir entender. Então, para que a gente possa lembrar, né, como que é esse sujeito predicado, para ser bem rapidinho aí, olha lá, a gente tem a oração aí, né? A gente sabe que é a oração porque tem o verbo. Então, a gente tem a oração. A moça está contente. Olhou para a oração, procurou primeiro o verbo, encontrando nos verbos que está. A gente olha para o verbo e pergunta quem está contente. Quem está fazendo a ação é o nosso sujeito. Nesse caso dessa oração, nós temos o sujeito a moça. O sujeito é toda essa parte que eu coloquei aqui. A moça. Então, é o substantivo e é o artigo que fazem parte do nosso sujeito. Mas a gente tem que pensar que o núcleo do nosso sujeito é o substantivo, tá? Então, para relembrar aí, né, sujeito predicado, aí uma frasinha curtinha para a gente poder relembrar. Lá na unidade 11, nós temos também uma tabelinha que fala aí sobre essa concordância verbal, tá? Então, a gente tem aqui alguns pronomes que a gente pode utilizar: eu, tu, ele, você, né? Ele, você, nós, vós, eles, vocês. Olha lá. Eu cuido da minha vida. Tá vendo que cuido está concordando com eu. Cuidas da tua vida. O verbo está concordando com tu. Tu cuidas da tua vida. Vejam que todos os verbos estão concordando com os pronomes aqui. Nós cuidamos da nossa vida. Tá vendo que ele vai sempre concordar no número aí, né? Tá vendo? E também concorda concorda no número ali, né? Então, olha, nós cuidamos, vós cuidais, eles cuidam da sua vida. Tá vendo como essa concordância, nessa harmonia, parte do verbo aí, principalmente do verbo com o pronome.
Continuando. As primeiras regrinhas que nós temos lá na unidade 11 é sobre a concordância verbal em relação ao sujeito simples. Então, a gente já sabe que o sujeito é aquele que faz ação, então é aquele que vai fazer ação, né, dentro da oração. E a gente sabe que o sujeito simples é quando a gente tem apenas um núcleo, né? Então, quando a gente tem apenas um núcleo dentro do sujeito, ele é um sujeito simples. Na concordância verbal em relação ao sujeito simples, o sujeito sendo simples, com ele o verbo deverá concordar em número e pessoa. Então, quando o sujeito é simples, a gente precisa que esse verbo aí concorde com esse núcleo do sujeito simples, né? Então, com esse núcleo do sujeito. Olha lá. Quando o verbo está antes do sujeito, lembra quando a gente viu lá na outra aula sobre as posições em que o sujeito e o predicado podem estar? Isso vai ajudar nessa parte aqui também. Olha lá, verbo antes do sujeito. Então, quando o verbo está antes do sujeito, acontecem, olha o nosso verbo, tantas catástrofes nesse mundo. Olha lá, eu pulei um. Vamos começar por esse. Pulei um slide, desculpa. Verbo depois do sujeito. Então, essa aqui é a ordem direta que nós temos. Lembra quando a gente estudou a ordem direta, a ordem inversa? Então, é essa a ordem direta que nós temos. Olha a ordem direta aí como ela acontece. O menino gosta de jogar videogame. Faltou um E aí, né? Olha onde está o nosso verbo. Nosso verbo está depois do sujeito. Né? Então, ele concordou, apesar de estar depois do sujeito, ele concordou com o nosso sujeito aí. O verbo concordou com o sujeito. Então, o nosso sujeito está no masculino e também está no singular. O verbo também vai estar no singular aí, tá vendo? O menino gosta. Se fosse no plural, seria os meninos gostam de jogar videogame. Tá vendo como eu também fiz essa concordância verbal do verbo com o sujeito? Então, aqui a gente tem essa concordância. Então, quando o verbo vem depois do sujeito, essa concordância também deve acontecer. Continuando. Verbo depois do sujeito. Então, quando o verbo está depois, então na ordem inversa, lembra? Tem isso da ordem direta, ordem inversa. Então, aqui está na ordem inversa. Acontecem tantas catástrofes nesse mundo. Tá vendo que esse verbo ele está concordando em número aí com o nosso sujeito? Porque o sujeito aí está no plural, tantas catástrofes. Então, ele vai concordar aí também com ele. Casos específicos de concordância verbal com o sujeito simples. Então, algumas regras aí específicas em relação à concordância verbal. Quando a gente tem o sujeito simples, continuamos no sujeito simples, as regrinhas com o sujeito simples. Ixi, gente, saiu aqui a regrinha? Pulou? Pulou o slide. Olha lá. Então, casos específicos que a concordância verbal com o sujeito simples. Olha lá um caso específico. Se o sujeito é representado por substantivo coletivo, então, quando a gente tem um sujeito que está com um substantivo coletivo, que está dando ideia de algo coletivo, a gente viu também isso, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então, o verbo ele vai concordar com esse núcleo. Lembra que o núcleo do sujeito é a parte mais importante daquele sujeito. Olha lá, a multidão aplaudiu de pé. Multidão da ideia de um substantivo coletivo, né? De algo coletivo. O nome
de várias pessoas reunidas. Então, a multidão. A gente tem como sujeito a multidão. O núcleo desse sujeito é multidão. Então, o nosso verbo vai concordar com multidão, ok? Então, por isso que ele colocou aí que essa frase está, o aplaudiu aí está concordando com o nosso substantivo coletivo. Terminamos a concordância verbal em relação ao sujeito simples. Agora nós temos sujeito composto. Lembrando que sujeito simples é quando a gente tem apenas um núcleo, e sujeito composto quando nós temos mais de um núcleo. Um exemplo é Júlia e Maria brincaram a tarde toda. Nós temos dois núcleos aí, que seria Júlia e Maria, tá? Então, sendo assim, ele é um sujeito composto. Olha lá. O sujeito sendo composto e anteposto ao verbo, olha lá. Anteposto ao verbo leva geralmente este para o plural. Os cadernos e as canetas ficarão. Tá vendo que o verbo está no plural? E o sujeito ele tá antes do verbo, então ele está na ordem direta. Então ele está aí na ordem direta, né? E a gente tem um sujeito composto, porque a gente tem dois núcleos aí. A gente tem dois núcleos, que é cadernos e canetas. Esses dois substantivos, eles são núcleos do nosso sujeito, né? E olha lá, o nosso verbo, ele tá concordando, apesar aí da gente estar... Apesar não, né? A gente está na ordem direta. É recomendável deixar o verbo no singular em alguns casos. Então, aqui a gente viu que ele concordou, então ele ficou no plural. Mas a gente tem alguns casos em que ele vai precisar ficar no singular. Os casos são quando os núcleos do sujeito são sinônimos. Então, olha aí. A gente tem a decência e a honestidade. Então, essas duas palavras são sinônimos. Então, elas estão dentro do sujeito, elas são núcleos do nosso sujeito. O nosso verbo ele vai ficar no singular. Tá vendo aqui o verbo logo no finalzinho? Reinava, ele está no singular, apesar de a gente ter aí dois núcleos, né, dentro do nosso sujeito. Porque esse sujeito aí ele é composto por sinônimos. Quando os núcleos, então, olha outra regrinha aí que pode acontecer em que o verbo vai continuar no singular. Quando os núcleos do sujeito foram sequência gradativa, então, quando for mais uma palavra falando sobre sobre aumentar sobre algo, né? Então, gradativa, essa sequência gradativa, uma ânsia, uma aflição, uma angústia, tá vendo que são uma sequência gradativa, né? Repentina, começou a me apertar a alma. Então, a gente tem aí um sujeito que tem mais de um núcleo, né? A gente tem mais de um núcleo, um sujeito composto, mas o nosso verbo continua no singular porque é uma sequência gradativa. O sujeito sendo composto e pós-posto, desculpa, composto e posposto ao verbo, então depois do verbo, poderá concordar com o plural ou com o substantivo mais próprio, então mais próximo. A gente tem essas duas regras. Moço, escritor ao qual não faltam o talento e a graça. Tá vendo que ele está o nosso verbo aí, o nosso sujeito está posposto do nosso verbo aí, então ele está no plural. Essa é outra regrinha que a gente deve seguir. Estamos quase acabando.
Olha aí, a concordância verbal, outra regrinha que nós temos dentro da concordância verbal, que é em relação com diferentes pessoas gramaticais. Então, quando a gente tem diferentes pessoas gramaticais, nós temos algumas regrinhas também em relação à concordância verbal. Por exemplo, se o sujeito é formado por diferentes pessoas gramaticais, o verbo se flexiona para o plural e a concordância verbal é feita com a pessoa que tiver prevalência. A primeira prevalece sobre a segunda, e a terceira, e a segunda pessoa sobre a terceira. Então, a gente tem esse grau de prevalência aí, dentro desses, em relação a esses verbos. Então, se o sujeito ele é formado por diferentes pessoas gramaticais, então, cada um desse núcleo do sujeito, ele tem pessoas gramaticais diferentes, o nosso verbo vai se flexionar para o plural. Olha aqui. Que a gente tem um sujeito que tem dois núcleos, Capitu e eu. Eles estão em diferentes pessoas gramaticais, eles não estão na mesma pessoa gramatical. Então, por isso, o verbo ele vai estar no plural, tá? Porque como a gente tem diferente aí, né? É a mesma coisa que acontece quando a gente tem os gêneros diferentes lá na concordância nominal. Aqui, quando a gente tem diferentes pessoas gramaticais, o nosso verbo vai ficar no plural sempre. A gente tem também uma regrinha em relação ao sujeito composto em casos especiais. Olha lá. Quando a gente tem núcleos do sujeito unidos por ou, o verbo vai ficar no singular. Ficou meio errado aqui a setinha, deixa eu só consertar. Pedro ou João, então a gente tem um sujeito composto. Por que é sujeito composto? Porque nós temos dois núcleos, né? Então, Pedro ou João. Então, a gente tem dois núcleos e eles estão ligados por ou. Quando eles estão ligados por ou, esse verbo aí vai ficar no singular. Aumentando aqui de novo. Núcleos do sujeito unidos por com. Então, quando a gente tem os núcleos dos sujeitos unidos por com, olha lá, a gente tem mais de um. A gente tem um sujeito composto, porque nós temos mais de um núcleo, então a irmã com o irmão. Olha lá, esse verbo vai ficar no plural. Olha aí algumas diferenças, né? Então, quando é ou, ele fica no singular. Quando é com, ele fica no plural. Núcleos do sujeito unidos por nem. Quando é unido por nem, a gente tem o verbo no plural. Nem a riqueza, nem o poder. A gente tem um sujeito composto, porque a gente tem como núcleos sujeitos e poder. E aí o nosso verbo vai ficar aí no plural. Então, quando a gente tem núcleos do sujeito que são unidos por nem, a gente vai ter um verbo no plural diferente lá do unidos por on, que fica no singular. Sujeitos correlacionados, então que tem relação aí, né, um com o outro. Tanto a alegria quanto a tristeza, então eles têm essa relação, mas é ideia de oposição, né? Então, tanto a alegria quanto a tristeza fazem parte da vida. A gente tem um sujeito composto, a gente tem dois núcleos, né? A gente tem o núcleo alegria e o núcleo tristeza, e a gente tem um verbo aí que vai concordar e ele vai ficar no plural, tá? Então, tanto a alegria quanto a tristeza fazem parte da vida, sujeitos correlacionados, sujeitos com um sujeito composto, o verbo vai ficar no plural. Sujeitos reunidos por tudo, nada, ninguém. Todas as vezes que forem ligados por essas palavrinhas, ele vai estar lá no verbo. Tá vendo que esse verbo está lá no passado. Dinheiro, fama, riqueza, nada pôde satisfazê-lo. Olha lá, os sujeitos correlacionados, né? A gente tem aí o uso dessa palavrinha nada. Núcleos do sujeito designam a mesma pessoa ou coisa. Quando os núcleos do sujeito eles vão designar a mesma pessoa,
esse verbo vai ficar no singular. Então, olha lá, advogado e membro da instituição, porque o advogado, ele é duas coisas, ele é advogado e ele é membro da instituição, a gente está dando aí para o mesmo sujeito, né, para a mesma pessoa, então, por isso, ele vai ficar no singular, porque nós estamos dizendo sobre a mesma pessoa. A gente tem sujeitos aí que designam a mesma coisa para a gente tem núcleos, né, que designam para o mesmo sujeito. Então, toda vez que a gente tem aí sujeitos, aí núcleos dos sujeitos diferentes, mas que designam para o mesmo sujeito aí, né, para a mesma pessoa aí, ideias diferentes, aí, coisas diferentes, ele vai ficar o verbo no singular. Como fica a concordância verbal aí em relação ao verbo ser, então? Vamos lá. O verbo ser, ele vai estabelece aí concordância com o sujeito gramatical conforme a regra base de concordância verbal. A gente viu lá a regra base, né, lá no comecinho. Entretanto, por ser um verbo de ligação, em alguns casos estabelece concordância com o predicativo do sujeito. Lembra que o predicativo do sujeito ele é uma característica que a gente dá ao sujeito e que esse predicativo do sujeito ele sempre vai ter essa harmonia com o sujeito, né? Ele tem que concordar com o sujeito. Então, como esse verbo ser, lembra dos verbos de ligação ser, estar, ficar, continuar, permanecer? Veja que ele faz parte dos verbos de ligação. Então, em alguns casos, ele vai estabelecer essa concordância com o predicativo do sujeito também. Então, ele vai fazer essa relação, né? Vai fazer essa harmonia com o predicativo do sujeito. Exemplo de concordância com o sujeito. Nós temos aqui o verbo ser, que é um verbo de ligação. Eu sou uma pessoa muito estudiosa. Ele está fazendo essa concordância aí com o sujeito, tá vendo? A gente tem essa harmonia com o sujeito, tá? Eu sou uma pessoa muito estudiosa. Então, o verbo ser, veja que esse verbo ser ele vai se modificar bastante, né? A, a estrutura dele, né? Conforme a conjugação, né? Então, tem que tomar bastante cuidado também com esse verbo ser, porque às vezes a gente vê essa conjugação diferente e não consegue distingui-lo, não consegue encontrar. Volto aqui. Exemplos de concordância com o predicativo do sujeito. Então, quando a gente faz essa concordância com o predicativo do sujeito, por exemplo, aqui em relação a horas aqui, né? Então a gente faz essa concordância com as horas. A gente tem aí 7. Então a gente vai fazer essa concordância ser, né? Então o verbo ser com o predicativo do sujeito. Concordância verbal em relação ao verbo no infinitivo. Então, verbos no infinitivo a gente viu também em algumas unidades anteriores, então a gente tem verbos no infinitivo como cantar, andar. Então são sempre essas ideias aí de, de verbos que dão uma ação que vai acontecendo, né? Que ela não se acaba. Então, olha lá, no infinitivo. O verbo concordará no plural se os infinitivos forem terminados pelo artigo ou exprimem ideias opostas. Então, o verbo só vai concordar no plural se os infinitivos forem determinados pelo artigo. Então, a gente tem que ter um artigo. Ou eles têm que exprimir essa ideia de oposição. Do contrário, tanto o uso do plural como o singular são aceitos. Então, tanto faz aí em relação ao verbo do infinitivo. Comer e beber são necessários. Tá vendo aqui? O necessários ele tá no plural, né? Então ele dá uma ideia aí também de coisas opostas. E a gente pode utilizar aí tanto no singular, tanto no plural, com essa ideia aí. Do contrário, né, o verbo então vai concordar no plural
Então, aqui a gente tem ideia oposta. Comer e beber são dois verbos que têm ideias opostas. E por isso, a palavrinha necessários aí, né? Ele vai estar. Desculpa, gente, estou confundindo vocês. Comer e beber são verbos que estão no infinitivo e que eles têm ideias opostas, ok? Aqui nós temos o verbo são, ele vai concordar com esses dois verbos porque eles estão no infinitivo e possuem ideias opostas, que é como está dito na regra. Então, toda vez que a gente tem verbos em ideias opostas, o nosso verbo aqui, logo após, vai concordar ali com eles. Os verbos impessoais, em relação à concordância verbal, então. Os verbos impessoais são aqueles verbos que a gente utiliza aí, que eles não vão ter esse grau aí, né, também. Eles são verbos que não têm pessoa, vamos dizer assim. Então, não havia uma alma viva naquele lugar. Esse é um verbo impessoal. Então, quando a gente tem um verbo impessoal aí, tá vendo que ele até faltou aqui a regrinha antes. Deixa eu até ler a regrinha aqui para vocês antes. Quando os verbos não apresentam sujeito, sendo chamados de impessoais, a concordância verbal deverá ser feita sempre com a terceira pessoa do singular. Os principais verbos impessoais são o verbo haver, no sentido de existir, o verbo fazer, indicando o tempo decorrido, verbo que se refere a fenômenos meteorológicos. Então, toda vez que a gente tem um verbo pessoal aí, ele vai ficar na terceira pessoa. Tá vendo? Não havia uma alma viva naquele lugar. A gente não sabe, né, quem. Então, a gente tem um verbo impessoal aí, ele não tem um sujeito determinado. Concordância verbal mais o C, né? Como a gente vai utilizar aí? A concordância verbal com a partícula é diferente. C é diferente, conforme o caso, pois se atuar como partícula apassivadora, então quando a gente tem uma oração que está na passiva, lembra que a gente viu os verbos na passiva, que quando o sujeito ele vai sofrer a ação e não quando ele vai fazer a ação? Então, quando a gente tem aí essa partícula apassivadora, é variável, já como partícula de indeterminação, então que a gente não consegue determinar, na passivadora, a gente consegue determinar o sujeito porque é aquele que sofre. Na partícula, quando essa partícula C está fazendo essa indeterminação do sujeito, ela é invariável, tá? Então, ela vai variar apenas quando a gente tem aquela frase na passiva, né? A gente vai ver alguns exemplos aí. Concordância verbal com C como partícula indeterminadora do sujeito. Acho que antes tem. Não coloquei antes. Olha, como partícula indeterminadora, quando a gente não consegue determinar o sujeito, precisa-se de vendedor. Quem precisa? A gente não consegue determinar. Quando a gente não consegue determinar, o que, que acontece com o nosso verbo aí? Ele vai ficar invariável. Então, essa concordância, ele vai ficar variável, né? Invariável, desculpa. Já como partícula de indeterminação, o sujeito é invariável. Então, o sujeito ele não vai variar. Olha aqui, a gente não sabe quem precisa de vendedor. Então, esse sujeito não vai variar. Quando é apassivador, eu não coloquei o exemplo aqui. Mas, por exemplo, vende-se, eu não coloquei o exemplo, desculpa, gente, da apassivadora, mas se eu colocar vende-se casa, casa ali no caso, ela está sendo vendida, então ela é uma frase na passiva, né? Então, nesse caso aí, ela vai ser variável.
Concordância verbal. Tem exemplos também lá da partícula passivadora lá no material também, gente. Concordância verbal em quem e que. O verbo concordará, então, em regra, na terceira pessoa com os pronomes quem e que. Então, sou eu quem responde pelas minhas atitudes. Tá vendo que o verbo ele está em terceira pessoa, ele sempre vai estar aí em terceira pessoa, porque esse verbo vai concordar hein, com esse quem e que dessa forma. Então, olha, sou eu quem responde pelas minhas atitudes, o verbo responde está na terceira pessoa. Sou o que presenciou a cena, o presenciou também está na terceira pessoa. Na linguagem enfática, então, para dar ênfase, justifica-se a concordância com o sujeito da oração principal. Então, sou eu que empreendo aos céus a terra. Olha aí. Então, a concordância aí do sujeito, essa concordância vai se justificar aí do que? Pelo sujeito aí principal da oração, que é o eu. Verbo precedido do pronome relativo que obrigatoriamente fará concordância com o sujeito do verbo ser. Então, ele tem que concordar com o ser, então, que está na oração principal. Cabe destacar o verbo ser e o pronome. Cabe destacar o verbo ser e o pronome, que são elementos expletivos ou enfatizantes, então que dão ênfase. Logo, são necessários, então eles precisam estar dentro aí dessa frase. Foram os policiais que salvaram. Os policiais salvaram. Estão vendo aí que o verbo precedido aí do pronome, a gente tem um pronome aí relativo que. Olha aqui o pronome relativo que tá bem aqui. Ele tá concordando aí com o sujeito, com o verbo aí ser, tá? O verbo ser permanece invariável, então o verbo ser permanece invariável na expressão expletiva ou de realce. É que, quando a gente tem é que, o verbo ser ele vai permanecer invariável. Os pais é que deviam educá-los. Então, aqui a gente não vai colocar, por exemplo, os pais são que deviam educá-los, porque ele vai concordar com essa expressão aqui que. Então, ele não vai concordar com o núcleo do sujeito que nós temos aqui, que é pais. Concordância verbal em relação ao parecer, o verbo parecer. Vamos lá. Em frases em que o verbo parecer é conjugado com o verbo no infinitivo, então quando a gente tem o verbo parecer junto ao verbo no infinitivo, cantar, rezar, caminhar, a concordância verbal pode ser feita de duas formas. Pode ocorrer apenas a flexão do verbo aparecer ou apenas a flexão do verbo no infinitivo. Então, a gente tem que fazer ou a flexão de um ou a flexão de outro. Quando a gente faz a flexão dos dois, aí fica de forma errônea. Então, a gente tem que fazer a flexão ou do verbo parecer ou do verbo que está no infinitivo. Vamos ver aí. O menino parecia entender o que a mãe falava. Essa é a frase que nós temos. Então, parecer e entender está. O verbo parecer está flexionado e o entender não está flexionado. Os meninos pareciam entender a mãe. Tá vendo? E entender continua da mesma forma. Flexão do verbo parecer, construção corrente. Então, a gente tem aí. E os meninos pareciam entenderem a mãe. Tá vendo que a gente fez a flexão do verbo do infinitivo, né? Então a gente tem que fazer sempre a flexão de um dos dois, e não dos dois ao mesmo tempo, para não ficar errôneo. Concordância verbal, dar, bater e soar. Como isso vai acontecer na concordância verbal?
Com os verbos dar, bater e soar, a concordância verbal pode ser feita de duas formas. Olha lá. A concordância verbal com o sujeito da oração, sendo dada ênfase ao substantivo, então a gente pode fazer essa concordância em que o substantivo vai ter mais ênfase, ou a concordância verbal com o numeral que indica as horas, sendo dada ênfase ao verbo. Olha lá, quando a gente consegue quando a gente faz essa concordância aí dando ênfase ao sujeito. Os relógios da igreja deram 6 horas. Vejam que a gente está dando aí ênfase aos relógios. Então, por isso que acontece essa concordância aí. No relógio da igreja deu 1 hora. Aqui a gente dá a concordância aí com o numeral. Então, a gente dá ênfase ao numeral. Tá vendo que o verbo que deram está concordando com os relógios e aqui está concordando com as horas, com o numeral? Então, nesse caso, a gente está enfatizando as horas e aqui a gente está enfatizando aí o sujeito, tá? Então, aqui a gente enfatiza, quando a gente coloca o verbo concordando com o numeral, a gente enfatiza o numeral. Quando a gente faz a concordância com o sujeito, a gente enfatiza o sujeito. Concordância verbal haja vista. Quando a gente utiliza aí essa concordância, como utilizar com essa expressão haja vista? Aqui ficou parecer, mas é haja vista mesmo. Então vamos lá. Essa expressão pode ser construída de 3 formas diferentes. Então, tem 3 formas que a gente pode construir. Hajam vistas os livros desse autor, então hajam vista os livros desse autor, então dando essa ideia de tenham vista, né? Vejam-se, haja vista os livros desse autor, então a gente está dando aí como exemplo, né? E haja vista os livros desse autor, então é para olhar, né? No sentido de olhar. Então a gente pode utilizar esse verbo haja vista como já tenham visto como exemplo ou para olhar. Então, veja que como essa concordância ela se modifica, né? Em relação ao sentido que a gente precisa dar em cada oração. Em relação à concordância verbal com substantivos próprios no plural. Lembrando que substantivo próprio são sempre aquelas palavras que não podem dar nome nas pessoas e estão sempre iniciadas com a primeira letra maiúscula, né? Então, os substantivos próprios são os nomes que a gente dá, né? Próprios para pessoas, por exemplo, sempre iniciado com a primeira letra maiúscula. E aqui a gente tem em relação à concordância verbal no plural desses substantivos próprios no plural, então como acontece no plural. Continua aqui com todos os escritos parecer aqui em cima. Só para não confundir vocês. Substantivos próprios de forma no plural, então, como Estados Unidos, olha lá, a gente tem a palavrinha no. Um substantivo próprio, começou com letra maiúscula, é um nome que a gente dá a um país. Então, ó, Estados Unidos, Andes, Lusíadas, etc., levam o verbo para o plural. Então, toda vez que a gente tem um substantivo próprio que está no plural, o nosso verbo ele vai concordar com esse substantivo próprio. Então, ele vai levar aí o verbo para o plural
quando usados com o artigo. Do contrário, o verbo fica no singular. Então, a gente precisa que esse artigo esteja aqui junto com o substantivo próprio no plural. Sem esse artigo, o nosso verbo ele vai continuar aí no singular. Então, olha aí o exemplo. Os estados são a maior potência do mundo. Veja que a gente tem o artigo os, né, que ele está determinando o nosso substantivo estados, e o nosso verbo está concordando com o nosso substantivo, porque a gente tem aí artigo e substantivo, né? Então, como regrinha aí, a gente faz com que esse verbo fique no plural também. Quando a gente tem a concordância verbal indicando aí quantidade, quando a gente tem as palavrinhas indicando quantidade. Com expressões que indiquem quantidade, o verbo poderá ficar no singular ou no plural, mas a forma predominante é o singular. Então, ele pode ficar no singular ou no plural, mas o que vai predominar sempre é o singular, tá? Então, a gente pode utilizar das duas formas, tá? Mas o que vai ter mais, né, o que vai predominar mais vai ser aí no singular. Então, tem um exemplo aí de uma frase, tanto no singular quanto no plural, então a maioria dos funcionários continua trabalhando, é certo, assim como a maioria dos funcionários continuam trabalhando. Então, das duas formas são corretas, mas o que vai ser mais predominante é no singular, tá? Então, quando essas expressões estão indicando quantidade, né? Então, a maioria, por exemplo, né, que a gente tem aqui, então, esse verbo aí vai concordar, a gente tem que ver, né, que esse verbo vai concordar com a maioria, e não funcionários. Então, por isso que a forma predominante vai ser o singular, porque ele vai concordar aí com a maioria, então, nessa ideia de quantidade, tá? Então, por isso que a gente pode utilizar as duas formas. Nós fechamos, então, com essa última regrinha. Novamente, desculpa aí, né, pelas pausas e por a câmera ter desligado e não querer ligar novamente. E também, desculpa aí se eu não, hoje a aula não tenha sido tão boa, mas espero que vocês tenham entendido. Façam as atividades, tá, em relação à concordância. Peço para que, se vocês forem fazer das atividades em relação à concordância, revisem também as atividades em relação a sujeito predicado, e também substantivo, artigo, numeral, para que isso fique mais claro na hora de vocês forem fazer as atividades da concordância, porque vocês vão precisar muito ter as classes gramaticais aí bem claras na cabeça. Lembra que eu disse que quando a gente estuda as classes gramaticais, a gente acaba utilizando elas lá depois também, quando a gente estuda a sintaxe também das frases. É isso, bons estudos e boa noite.